há muitas frentes abertas com pouca efetividade. A gente pode se aprofundar nisso daqui a pouco, inclusive, viu, Márcio? Quero só retomar com o Rodrigo Prando, professor do Mackenzie, para nós continuarmos com aquele ponto que você trouxe aqui a respeito da carta de Donald Trump, depois o texto do decreto que repete algumas informações. Os nossos analistas, inclusive, ao longo da programação, disseram que Donald Trump fez uma salada, né? Misturou uma série de temas, o que inclusive talvez dificulte, né, a maneira como o governo brasileiro vai se apresentar para tentar negociar a reversão das tarifas. Pois bem, isto posto, queria que você refletisse sobre a possibilidade de Donald Trump ter se utilizado de uma situação que talvez ele até concorde, talvez ele ache que exista perseguição política, que o que estão fazendo com Jair Bolsonaro não deveria estar acontecendo, enfim, aquela história que a gente já escutou por diversas vezes, mas se aproveitar disso para alcançar algum objetivo comercial ou não. Não, eu creio que sim. É por isso que eu usei a metáfora, né? Tem a metáfora do Doberman com o Chihuahua. Eu estava aqui pensando, né, que se você estivesse assistindo uma luta de boxe, imagina o Mike Tyson, e ele pega e fala assim: vem cá, entra e vem lutar comigo. Com peso pena. Como é que você vai lutar com o Mike Tyson? Você viu aqui pouco tempo, ele entrou no ringue e ele tirou o braço várias vezes, não derrubou um oponente lá dele e tudo mais. Quer dizer... Não, mas eu me apego a essa sua reflexão, mas o Brasil muitas vezes parece um esquizofrênico, né? Pois é, mas e o Canadá? Porque o Trump disse que queria anexar o Canadá. O Trump falou do México. O Trump tem atacado sistematicamente vários países. A grande questão, eu acho que o que está no fundo disso tudo, né? Porque aí eu vou sair da camada mais superficial que eu comecei com a carta, que a gente chamaria aquilo na sociologia e na política de uma evidência empírica, porque quando a gente trabalha documentos históricos, a carta é um documento. A resposta do Itamaraty ou do Lula, inclusive recentemente com relação à sanção ao Alexandre de Moraes, é um documento histórico. Então eu vou sair dessa camada mais superficial e vamos entrar em algo mais nuclear e profundo. Os Estados Unidos hoje têm um medo enorme de uma mudança significativa nas relações globais, nas relações de poder. Você tem um país como a China, que tem se mostrado em tecnologia e energia renovável, investindo milhões e colocando muitas vezes em xeque espaços que eram preponderantemente dos norte-americanos, tá? Então tem isso. Quando você fala do BRICS, né, e bem lembrou o colega, né, o Márcio Coimbra, quer dizer, que o Lula falou da questão, né, da substituição, por exemplo, do dólar como moeda corrente. Isso foi logo depois da declaração do Lula, veio a carta, né? Eu estava no Rio de Janeiro e um dia, de repente, fechou tudo ali na orla, porque estava tendo a reunião dos BRICS, né? Mas a grande questão é que tem a China, né? Tem a questão dos dados e da inteligência artificial e, de novo, quem rivaliza com os Estados Unidos não vai ser o Brasil, não vai ser a Rússia, mas também a China. Então a gente tem um conjunto de situações e de questões, Daniel, que fazem com que o Trump, na sua ação, conjugue dimensões políticas, porque há de se convir que nós temos um deputado, salvo o melhor juízo, um dos mais votados de São Paulo nos Estados Unidos, que é Eduardo Bolsonaro. A outra mais votada está em prisão agora na Itália, Carla Zambelli. Quer dizer, os dois mais votados estavam no exterior, por São Paulo, dos mais votados. Mas o Eduardo Bolsonaro tem sido alguém que articula e, de novo, empiricamente ele dá entrevistas, ele produz, segundo investigações que foi pedido pela Procuradoria-Geral da República, provas contra ele, porque ele está dizendo para todo mundo que ele está nos Estados Unidos pedindo sanções ao Brasil e que outras tantas poderão vir. Então tem a dimensão política. Quando você falou do Trump, Daniel, que o Trump pode acreditar, o presidente Trump pode acreditar no que ele quiser, como qualquer um de nós. A grande questão é que a gente tem no Brasil um julgamento do ex-presidente Bolsonaro por 5 crimes, dos quais alguns deles foram imputados também a Donald Trump por conta de uma legislação diferente. Trump tem, na visão de Alexandre de Moraes e de Bolsonaro, um prenúncio do que pode ser o seu futuro. Então Trump vê nas instituições democráticas brasileiras, no funcionamento, e claro que muita gente não vai acreditar nisso, porque a gente tem uma sociedade polarizada, não é? Trump vê nisso também uma questão de que como vai ser o meu futuro. A gente sabe
que, em grande parte, o bolsonarismo foi administrado intelectualmente por uma figura já falecida, Olavo de Carvalho. Mas a gente sabe também que nos Estados Unidos, Steve Bannon tem feito um papel de influência com Trump e tem relações com a extrema-direita mundial. Então, Daniel, são várias camadas. Eu acredito que, sendo o Brasil um chihuahua, um protozoário ou numa conduta esquizofrênica, quem foi chamado para o ringue, quem foi chamado para a batalha foi o Brasil. A gente, de fato, não tem como enfrentar uma potência econômica ou militar como os Estados Unidos. Mas nem por isso o Brasil, que é uma potência regional, vai intervir, por exemplo, no Paraguai, no Suriname, não é? Que são países pequenos. Quer dizer, ninguém quer ser aviltado nos elementos e nos seus valores. Eu acho que o presidente Trump poderia ter conseguido tudo o que ele conseguiu ou conseguirá de uma outra forma, não fazendo uma junção política numa defesa, num caso que não é dele. Daniel, sei que eu me estendi. Não, imagina. Para te responder. Não, mas eu acho muito oportuna a sua colocação, porque é preciso também que nós façamos a reflexão sobre o resultado final desse anúncio, né? Claro. Havia uma grande preocupação, mas espera lá, houve então uma lista gigantesca de exceções. Então, se trata somente de questões comerciais, ou pera lá, não é bem isso, né? Claro. Quais são os outros ingredientes que estão por trás? Se traz um apontamento e uma reflexão importante a respeito dessas outras motivações. Agora, o Rubens Figueiredo fez uma analogia muito interessante a respeito dos cachorros, né? Qual seria? O Brasil seria um chihuahua do lado de um Doberman, nessa provocando analogia, Doberman, os Estados Unidos. Agora, é preciso olhar para a figura do presidente da República. O Márcio trouxe duas frases de efeito muito boas quando a gente olha para o presidente da República. Lula cavou esse pênalti e Lula acabou cavando esse resultado, né? Cavou o pênalti e buscou esse resultado. Foram essas duas frases muito interessantes. E eu tenho escutado vários analistas dizendo: o presidente está falando demais. O presidente está falando de improviso e está errando. Diferentemente daquela gestão dele dos anos 2000, que ele fazia um discurso de improviso para aquele grupo de determinado sindicato, ninguém tinha um celular com câmera, aquilo ficava restrito àquela comunidade, àquela pequena cidade. Ele poderia falar alguma coisa fora do script e não tinha nenhuma repercussão. Agora não, as coisas mudaram. Essa dinâmica talvez não faça parte do dia a dia dele. Queria que você fizesse essa reflexão sobre o papel do presidente da República nesse processo. O Rodrigo bem lembrou as falas dele na cúpula do BRICS e a carta de Donald Trump, né? Pouco tempo depois, né? Digamos, acho que foi no dia seguinte ou 2 dias depois. Olha que curioso, a divulgação da entrevista ao New York Times no mesmo dia, a divulgação do decreto e também o anúncio de sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. Rubens. Olha, a gente analisar racionalmente os atos do Trump é meio complicado, né? Porque o presidente brasileiro. Chego lá. Então a gente tem uma tarefa aqui hercúlea, que é você tentar explicar o que o Trump pensa. Claramente ele tem o componente político e tem o componente econômico, que é minúsculo. O Brasil representa 2% do que os Estados Unidos movimentam aí. O Lula, existe um estudo, acho que o nome do pesquisador é Daniel Buarque, que ele analisa como é que a comunidade diplomática internacional vê a movimentação do presidente Lula e do Brasil. O Brasil tem uma vontade de ser uma potência, o Lula tem uma vontade de ser um líder internacional, que é completamente desproporcional ao reconhecimento que as pessoas têm da capacidade de liderança dele e do papel do Brasil no mundo. Então, nesse estudo, o Daniel ele entrevistou cerca de 100 players na diplomacia mundial. E eles falam assim, esses players: o Brasil é uma das maiores desigualdades do mundo, uma crise fiscal monumental, um dos países mais violentos do mundo. Eles não resolvem os problemas dele, eles vão resolver os problemas do mundo. Então o Brasil se mete na faixa de Gaza, a Rússia
Ucrânia. Fica um negócio até meio folclórico para essa comunidade, que é quem decide os destinos aí dos países maiores, dos países mais economicamente mais poderosos. E o Lula é um mestre, né, em frases infelizes. A gente sabe, quando ele fala de improviso, o perigo que o Brasil corre. Agora, do ponto de vista... acabou de sair a pesquisa do Datafolha. A gente vai tratar dela. Interessante. Não sei se vocês viram. O dado muito preocupante, o Márcio, o Rodrigo e você vão concordar comigo, é que 45% dos brasileiros acham que o Bolsonaro está sendo perseguido. E se você tem um quadro dessa natureza, quase metade do eleitorado não confia naquilo que a justiça está fazendo, é ruim para a democracia. Pois é, deixa eu chamar o Márcio também para dar a sua contribuição. Márcio, você trabalhou na Apex, é preciso olhar também para a questão que envolve a relação comercial. Enfim, há uma tentativa de algumas autoridades brasileiras de tentarem destravar, reverter, diminuir o índice. Enfim, a gente viu que alguns países conseguiram alcançar acordos com os Estados Unidos, inclusive a produção monitorando o noticiário internacional. Há pouco saiu uma ordem executiva do governo norte-americano subindo a taxação dos produtos canadenses de 25% para 35%. Outros países também estão nessa nova lista, nessa atualização do governo norte-americano. Mas olhando para a relação comercial, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem inclusive concedido entrevistas, vai a programas de televisão, dizendo que a partir da implementação da tarifa é que será iniciado o processo de negociação, enfim, tentando tratar essa questão como perfeitamente contornável, enfim. O que é preciso considerar sobre as contrapartidas, talvez, que o Brasil possa oferecer aos Estados Unidos? Ou você entende que a tônica dessa negociação deverá ser tocada pelos setores, os representantes desses setores da economia? Enfim, é possível apontar algum caminho olhando para os setores que receberão essa taxação de 50%? Olha, Daniel, pela experiência que eu tenho de negociação internacional, tanto no setor privado como diretor da Apex Brasil, o que eu posso te contar é o seguinte: os canais diplomáticos que nós temos, eles estão obstruídos. Estão obstruídos pelas falas do presidente Lula, estão obstruídos pelo posicionamento do Brasil, que ele construiu dentro do BRICS e na comunidade internacional, alinhamento à Rússia. A gente pode falar também sobre as novas sanções que devem vir ao Brasil, porque o Brasil ele está tirando vantagem das sanções de outros países democráticos à Rússia e comprando diesel mais barato, e isso vai ser alvo de sanções. Então o Brasil vai responder por isso em breve, ou seja, é mais uma rodada de sanções, e os senadores que tiveram em Washington já foram avisados disso. Mas no momento que nós temos canais diplomáticos obstruídos, como é no momento, ou seja, uma diplomacia que não funciona, que o Brasil não consegue se fazer ouvir pelos canais oficiais, ele precisa se fazer ouvir pelos canais dos bastidores. E isso é muito importante. Isso é algo que eu já fiz várias vezes. Eu já trabalhei muito tempo em Washington e conheço esses canais e já fiz uso deles para o governo brasileiro e para o setor privado brasileiro algumas vezes. Inclusive na troca de governo do governo Temer para o governo Bolsonaro, quando se precisou abrir canais dentro da Casa Branca, Secretaria de Estado, e também no Departamento de Tesouro na época, com alguns senadores, inclusive o senador Marco Rubio, que hoje é secretário de Estado. Nós abrimos esses canais e eles funcionaram muito bem durante um determinado tempo. Mas eles não foram adiante pela nossa diplomacia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que estes canais que o setor privado acaba abrindo nos bastidores que são os mais importantes para você alcançar resultados. Ou seja,
O que a gente tem em relação à Embraer, por exemplo, não é nenhum esforço diplomático feito pelo vice-presidente, que conversou com o secretário de Comércio e conseguiu abrandar as tarifas para o setor de aviação. Não, é a necessidade de 80% que nós temos dos jatos regionais que circulam nos Estados Unidos, que são fornecidos pela Embraer. Ou seja, os Estados Unidos precisam da Embraer, e as empresas americanas precisam que a Embraer continue fornecendo jatos, continue fornecendo peças, continue fornecendo assistência para todos esses jatos que estão nos Estados Unidos. Então a Embraer se movimentou muito bem, falando com seus clientes nos Estados Unidos, e conseguiu escapar das sanções. E assim outros setores que também têm os seus backdoor channels, também conseguem atuar nos bastidores, também tem pessoas que conseguem circular na Casa Branca, conseguem circular em outros setores, conseguiram evitar que isso tivesse um âmbito muito mais profundo do que aconteceu. Eles mostraram para a sociedade americana que a sociedade americana ela é dependente do Brasil nesses setores, e que a própria economia americana iria sofrer se mantivesse essas sanções. Então, os méritos para o que aconteceu até aqui, eles são 100% para o setor privado brasileiro e para os canais de diplomacia corporativa que foram feitos nos bastidores até aqui. Nós não podemos, até o momento, contar com o Itamaraty para nada, porque os canais do Itamaraty estão obstruídos, porque a diplomacia brasileira optou por dar as costas à administração americana. E, portanto, não existe diálogo entre os atores do governo brasileiro e os atores do governo americano. Então, eu coloco que, a partir de agora, nós temos, sim, muito trabalho a ser feito, mas um trabalho pela diplomacia corporativa, diplomacia privada, que sabe se movimentar nos bastidores e tem a urgência da sua agenda econômica e comercial e sobrevivência dos seus próprios negócios, mais do que os burocratas brasileiros que seguem, na realidade, uma diplomacia que é baseada na ideologia. Pois é.